Oi pessoal, eu sou a Carla, esse é o meu canal e hoje vamos falar sobre foco. É muito importante esse assunto e atualmente a gente anda com muita dificuldade de manter o foco em uma única tarefa. É difícil se concentrar, é difícil parar e realizar uma tarefa. Então, vamos falar sobre isso hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos que eu trago por aqui, porque sempre eu trago conteúdos que são muito relevantes e que vão contribuir de alguma forma para a sua vida. Vamos lá então para o nosso conteúdo. Bom, basicamente hoje em dia tá muito difícil a gente manter o nosso foco, a gente parar para fazer uma determinada tarefa e a gente realizar aquela tarefa. A gente tem uma dificuldade imensa em fazer coisas, principalmente se essas coisas não são coisas tão prazerosas, se essas coisas não são tão gostosas de fazer, digamos assim. A gente tem muita dificuldade em sentar e ler um livro, por exemplo. A gente tem muita dificuldade em sentar e ficar um tempinho sem mexer no celular. A gente tem muita dificuldade de ficar, até no ócio a gente tem dificuldade de ficar, porque pra gente é difícil ficar sem estar fazendo alguma coisa, porque a gente acabou entrando num ritmo tão frenético que a gente precisa sempre estar fazendo alguma coisa. E talvez você pense, não, mas eu fico deitada lá no sofá mexendo no celular e eu não tô fazendo nada. Não, você está fazendo sim, você está mexendo no celular, isso é alguma coisa. Você pode não estar vendo nada de produtivo, mas ainda assim você está fazendo alguma coisa. Não fazer nada é não fazer absolutamente nada. A gente está com uma dificuldade de fazer isso também, a gente está com dificuldade de não fazer nada, porque a gente está tão acostumado e a gente viciou tanto o nosso cérebro nesses prazeres imediatos, nesses estímulos, nessas recompensas, em tudo isso que a gente tem disponível hoje em dia, que tá muito difícil a gente parar e se concentrar, tá muito difícil a gente parar e não fazer nada. Então, tem muitas pessoas que falam que não conseguem parar para ler um livro. Tem muitas pessoas que falam que não conseguem simplesmente parar e fazer uma única coisa. Talvez alguma coisa que seja mais burocrática, que seja mais chata, que envolva um pouco mais de concentração, as pessoas não estão conseguindo fazer essas tarefas. E isso está ficando cada vez pior. E quanto menos você trabalha o seu foco, quanto menos você olha para isso, pior vai ficando. Porque mais você vai achando que é normal você não conseguir manter a sua concentração, você superestimular o seu cérebro e você manter nesse ritmo sempre acelerado. E não é assim que funciona. A gente sabe que o foco ele vai ser muito variável de pessoa para pessoa. Então, o tempo que uma pessoa vai conseguir manter o foco ali em alguma determinada tarefa vai ser muito variável, não vai ser fixo para todas as pessoas. Quando a gente vai fazer uma tarefa que seja mais desinteressante, mais simples, talvez até mais chata, a gente vai conseguir manter o nosso foco naquela tarefa por 5 a 20 minutos mais ou menos, variando de pessoa para pessoa. Quando a gente vai fazer uma coisa que é mais interessante, que é mais complexa, que a gente gosta um pouco mais, que precisa um pouco mais da nossa concentração, exige mais da gente, a gente vai conseguir manter ali a nossa concentração em média de 25 a 90 minutos, variando de cada pessoa. Bom, isso aqui são exemplos para você entender que o foco ele vai variar de uma pessoa para outra e que também a gente tem blocos de foco. Nós não vamos conseguir nos manter focados por longas horas em uma mesma tarefa. Então, algumas pessoas erram muito na questão de pensar que vão ser muito produtivas, que vão produzir muito, que vão conseguir ter um ótimo resultado, um ótimo desempenho, se elas ficarem muitas horas ali fazendo a mesma coisa, a mesma tarefa. Isso é um grande erro, porque se a gente não consegue ficar focado ali na mesma tarefa por muitas horas, obviamente que se a gente ficar por muitas horas ali na mesma tarefa, nós não vamos estar produzindo, nós não vamos estar indo para algum lugar. Às vezes a gente só tá ali vagando, a gente só tá ali com o nosso pensamento solto, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue concluir, a gente não consegue basicamente raciocinar o que é que a gente está fazendo. Então é muito importante a gente entender que o nosso foco ele vai ser dividido em blocos, porque aí a gente vai conseguir entender quanto é o nosso tempo de foco em determinadas tarefas, a gente vai conseguir olhar para isso, para que a gente consiga perceber assim, não, então para essa tarefa aqui eu consigo ficar 30 minutos com foco. Então eu vou separar em blocos de 30 minutos para eu estar realizando essa tarefa, para eu ter um melhor desempenho nisso aqui. E a maioria das pessoas não olha para isso, simplesmente desconsidera. E depois não entende por que não tem um dia produtivo, por que aquela pessoa não é produtiva se ela faz tanta coisa, se ela trabalha tantas horas.
Acontece é que a produtividade não é simplesmente você fazer um esforço desordenado. A produtividade é você ser intencional nas suas tarefas, é você fazer aquilo que você se comprometeu para fazer. Você falar que ia fazer alguma coisa, ir lá e cumprir aquilo ali. Então, para que você consiga ser de fato produtivo, o ideal é você monitorar aí o seu tempo de foco para cada tarefa e você separar e você dividir realmente em períodos. Então, se por exemplo você identificou que você consegue ficar 30 ou 40 minutos focado em uma determinada tarefa, ótimo, você vai fazer blocos desse tempo e aí você vai parar e você vai fazer uma pausa de 5 a 10 minutos. Gente, essa pausa, ela não é perda de tempo. É muito importante fazer essa pausa. Porque se justamente o seu tempo de foco é esse ali, quando o seu tempo de foco acabou, não adianta você ficar ali se esforçando, porque você não vai mais estar focado, você não vai mais estar concentrado ali. O teu pensamento ele já vai estar vagando, já vai estar para outro lugar. Então você para de fazer aquilo, você dá um intervalo, você levanta, você arruma a tua postura, você faz um alongamento, você bebe uma água, você dá uma volta, você vai para outro ambiente. Enfim, você faz alguma coisa diferente ali nesse intervalinho, você dá uma respirada e aí depois você volta e você faz outro bloco de 30 ou de 40 minutos, dependendo ali do tempo que você identificou que é ideal para você. E aí você vai separando em blocos, aí você vai fazer 4, 5 blocos desse e você vai estar com foco ali naquilo que você está fazendo. E aí você vai perceber que você vai conseguir ser mais produtivo. Você vai perceber que você vai render mais. Porque quando você simplesmente tenta se forçar a fazer algo e você tenta ficar focado ali por 4, 5, 6 horas, 7 horas em uma determinada tarefa, porque você acha que você precisa fazer aquilo porque você tem que ser produtivo ou porque você tem que terminar aquela tarefa, você vai perceber que chega um momento que não vai mais pra frente. Você tenta ficar ali, você quer ficar ali, você às vezes até insiste e fica, mas não é a mesma coisa. A sua produtividade ela vai cair, você não tem mais o mesmo raciocínio, você não está mais concentrado, as coisas parecem que elas somem da sua cabeça, você não consegue pensar direito. Então é muito importante entender que o foco ele vai existir e a gente vai conseguir aprimorar ele. Mas nós precisamos entender que é muito importante a gente fazer essas pausas. Se o nosso cérebro ele não vai conseguir ficar por muito tempo focado, não adianta a gente querer forçar ele a ficar ali focado, porque ele não vai. Ele simplesmente vai estar vagando. Você vai estar tentando fazer uma coisa aqui e você vai estar pensando em outra coisa. Ou quando menos você se dá conta, você já abriu uma outra aba na internet e você já está pesquisando outras coisas. Ou você pegou o celular para ver uma notificação e já ficou ali por meia hora. Ou você, enfim, você vai ver que você não está rendendo. E você está forçando uma coisa que não vai conseguir desenrolar. Então é importante entender que o foco é de extrema importância para a gente realizar qualquer tarefa do nosso dia a dia. Quando a gente para e a gente mantém o foco em uma única tarefa e a gente tira as distrações, a gente tira tudo que pode chamar a nossa atenção, que pode dispersar naquele momento de foco, a gente vai conseguir produzir muito mais. A gente consegue fazer muito mais coisas do que a gente imagina em 30 minutos que seja, desde que a gente esteja focado naquela tarefa. Então é muito importante a gente olhar para o foco de uma forma diferente e a gente entender que ele vai contribuir demais para a nossa produtividade. Mas quando a gente conseguir entender que a gente vai ter que fazer pausas, que a gente vai ter que respeitar o nosso tempo, que a gente vai ter que entender ali, tirar estímulos, porque senão, às vezes, o que acontece também? A pessoa fala que tá ali trabalhando por 2, 3 horas, ela fala que ela tá ali focada em um projeto, em alguma atividade, só que na realidade, ela não está focada naquela tarefa. Ela tá tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou ela tá vendo várias notificações ao mesmo tempo que ela tá fazendo alguma coisa, ou ela tá mexendo no celular, ou ela tá em outras abas, ou ela tá vendo algum vídeo, ou ela tá fazendo alguma outra coisa. Então, a gente não vai conseguir fazer várias atividades ao mesmo tempo. E quando a gente foca, a gente vai pegar uma atividade e a gente vai realizar aquela atividade. Se possível, a gente vai finalizar aquela atividade e depois a gente vai para outra atividade. A gente não vai ficar pulando de uma atividade para outra, fazendo aqui, fazendo ali, começando aqui, começando ali, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque isso não leva a lugar nenhum. Então, quando eu tento fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, resumidamente, eu não faço nada. Porque eu não consigo colocar o foco em uma coisa e aí eu não consigo realizar nada, eu não produzo muita coisa, eu fico só vagando pra lá, pra cá, abro outra aba que não tem nada a ver, pego o celular, vejo notificação, entro nas redes sociais
e fica nisso. E aí mais um dia que se passa, mais um dia que não é produtivo, mais um dia que você não fez aquilo que deveria fazer, mais coisas acumuladas, e no outro dia você já começa o dia correndo, você já começa o dia estressado, você já começa o dia atrasado, você já começa o dia cheio de pepino para resolver. Então, olha a importância da gente organizar a nossa rotina e de a gente organizar o nosso foco. Uma vez que você consegue fazer atividades focadas na sua rotina, no seu dia a dia, você vai conseguir produzir muito mais, você vai conseguir realizar, você vai conseguir finalizar muitas atividades. Atividades essas que talvez fazia muito tempo que você não conseguia concluir, porque você estava tentando focar em várias coisas para você ser multitarefa, para você ser muito mais produtivo. E isso é a maior balela que existe, porque a gente não tem essa capacidade de estar realizando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente é uma pessoa, então, gente, vamos focar assim, ó. Nós somos uma pessoa só. Nós temos 2 mãos, nós temos uma cabeça. Então, vamos fazer uma coisa por vez para que a gente dê conta de finalizar aquilo e para que a gente possa passar para a próxima tarefa. Então, é muito importante também entrar aí a organização da nossa rotina, do nosso dia, da nossa semana, das atividades, enfim. É muito importante essa organização para que a gente possa ir focando em cada tarefa específica, uma de cada vez, para ir finalizando e eliminando e tornar aquele dia muito mais produtivo. Ou seja, um dia que eu realizei tudo aquilo que eu falei que eu ia realizar. Isso sim é ser produtivo. Bom, talvez você já tenha ouvido falar também na técnica Pomodoro, que é muito comum, muito conhecida, que consiste em você fazer blocos ali de 25 minutos de foco, de concentração, fazer uma pausa de 5 a 10 minutos, fazer outro bloco de 25 minutos e aí você repetir isso para fazer 4 blocos divididos dessa forma. Mas eu acho que é muito viável a gente olhar especificamente o tanto que eu consigo estar focado para aquela tarefa. Quanto tempo eu consigo estar focado naquela determinada tarefa? Porque às vezes é uma tarefa que eu não vou conseguir ficar 25 minutos focado. E eu vou tentar me forçar para me encaixar dentro da técnica. E aí talvez isso não seja tão útil para mim. Ou talvez seja uma tarefa que eu consigo ficar mais do que 25 minutos focado. Então eu tô, de certa forma, tentando me encaixar dentro dessa técnica, mas eu tô talvez desperdiçando um pouco do foco que eu ainda poderia utilizar. Então eu acho que o mais importante e o mais viável é você, de fato, analisar você mesmo. Você se perceber fazendo uma tarefa, você tentar se concentrar, reduzir ou remover estímulos e ficar ali focado para que você perceba quanto tempo você consegue ficar ali em determinada tarefa, quanto tempo você consegue ficar de fato focado e quando que já começa a vagar, já começa a dispersar ali o pensamento e aí você não consegue mais focar naquela determinada tarefa. Porque eu acho que isso é muito mais válido do que simplesmente tentar se encaixar em um tempo que foi pré-estabelecido que funcionou para algumas pessoas. Claro, pode ser que funcione perfeitamente para você, mas eu ainda acho que é muito importante você olhar para a sua vida, para a sua particularidade, para o seu tempo, porque o foco ele vai ser muito variável de pessoa para pessoa. Então, é mais válido que você tente encontrar qual é o seu tempo de foco e faça com o seu tempo, faça as pausas, do que tentar se encaixar no tempo de outras pessoas. Porque senão simplesmente eu poderia falar assim, você vai ficar focado nessa determinada tarefa por 1h30, depois você vai parar 10 minutos e depois você vai voltar por mais 1h30. Só que não funciona assim, porque o que dá certo pra mim pode não dar certo pra você e vice-versa. Então a gente precisa testar, a gente precisa conhecer um pouco mais da gente, entender um pouco mais sobre nós mesmos pra gente ir alinhando, pra que tudo fique de acordo com o que nós conseguimos fazer, com o que é mais positivo para nós. Então, isso é muito relevante. Sem contar que existem muitas outras coisas que vão estar relacionadas com o foco, né? Então, a qualidade do sono, o gerenciamento do estresse, a nutrição, entre outros fatores, tudo isso vai interferir de alguma forma no seu foco, na sua concentração, no tempo que você vai ficar ali focado. Então, existem vários fatores que vão estar ali envolvidos. Por isso que não é simplesmente uma receita a ser seguida à risca por todas as pessoas. Então, olha aí para sua rotina, pega aqui os insights desse vídeo, aplica e aí você vai conseguir perceber que você vai melhorar muito a sua produtividade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado, que você aplique na sua rotina, que você teste para que você seja mais produtivo, para que você consiga ficar mais focado nas tarefas que realmente importam. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve se você ainda não se inscreveu,
Comenta aqui embaixo o que você achou, comenta aqui qual é a sua maior dificuldade relacionada ao foco. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, compartilha com alguma pessoa que você goste, com alguém que você acha que também pode ser beneficiado com esse vídeo. É muito importante pra mim essa sua interação, essa sua participação aqui, que vai me incentivar cada vez mais a trazer vídeos com conteúdos super bacanas aqui pra vocês. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.